Boa noite. A polémica sobre o Governador do Banco de Portugal e a situação económica nacional são alguns dos temas da prova dos 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Boa noite. Pedro Silva Pereira começa exatamente por este tema do Governador do Banco de Portugal. A oposição tem dito que há um ataque ao Governador do Banco de Portugal porque há um ataque às instituições independentes do país. Ou seja, que isto é um ataque ao Governador e que, mais do que um ataque ao Governador, é um ataque a um órgão regulador que é independente do Governo. Bom, eu creio que isso não tem rigorosamente nenhum sentido. Este tema do mandato do Governador do Banco de Portugal não foi introduzido nem pelo Governo, nem pelo Partido Socialista, nem, aliás, pelos partidos da esquerda que integram a maioria parlamentar. Foi introduzido por uma reportagem da SIC, chamada Assalto ao Castelo, que divulgou uns elementos sobre a intervenção do Banco de Portugal na situação da crise do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo. A posição que o Governo tem tido é, aliás, uma posição de grande prudência sobre essa matéria. Muito. Tem dito que está disponível para a cooperação institucional com o Governador do Banco de Portugal. Mas deixando claro que este não é o Governador que teria escolhido. Sim, certamente, porque essa é uma posição conhecida do Partido Socialista quando se deu a renomeação do Dr. Carlos Costa para um novo mandato à frente do Banco de Portugal, por indicação do Primeiro-Ministro Passos Coelho à época. O Partido Socialista na altura tomou posição, mas agora ele está em funções e, estando em funções, um governo que se preze e que tenha responsabilidade institucional tem que cooperar com as instituições reguladoras, com a liderança. Mas ao mesmo tempo vai fragilizando essas instituições, nomeadamente a questão fragilizando. É claro que o Governador do Banco de Portugal não está isento de críticas. Uma coisa é a cooperação institucional que se deve ter, outra coisa é o debate. Como é que se justifica então esta polémica sobre a administração? Bom, o Governo vetar os nomes. A polémica sobre os nomes do Banco de Portugal. O Governador tem sugerido nomes que são chumbados pelo Governo. Bom, como sabe, no processo de designação dos titulares da administração do Banco de Portugal, eles têm que ser nomeados pelo Governo, sob proposta do Governador do Banco de Portugal. Portanto, o que significa isto é que tem que haver um entendimento entre as duas partes quanto à designação. Portanto, não se trata do Governador notificar o Governo para nomear obrigatoriamente quem foi proposto. Não. A nomeação cabe ao Governo. E, portanto, tem que haver um entendimento e tenho a certeza que acabará por haver um entendimento contra a composição desse órgão. Agora, o que me parece ridículo é procurar construir, a propósito disto, toda uma teoria sobre a perseguição às entidades independentes, como se houvesse agora aqui uma espécie de, como é que se diz, bullying democrático em relação às entidades independentes. Vamos lá ver. O Governo acaba de nomear para presidente da TAP um ex-deputado do PSD. Acaba de nomear para a liderança do AICEP um ex-adjunto do Ministro da Economia do PSD do Governo Santana Lopes. Acaba de nomear para a liderança da Caixa Geral de Depósitos um ex-ministro do Governo PSD-CDS. Mantém à frente da RTP um ex-deputado do PSD. Querer construir exatamente neste momento essa teoria da perseguição às entidades independentes que só querem os do seu partido nos lugares, por simplesmente não cola com a realidade. E não vi nenhuma dessas pessoas mostrar indignação quando o governo anterior nomeou para a administração do Banco de Portugal um secretário de Estado, o ex-secretário de Estado da Administração Pública, para a administração do Banco de Portugal. Aí não havia nenhum problema de independência, porque a direita acha que tem um direito natural ao exercício dessas funções. Acontece que essa estratégia de procurar, por um lado,
lançar uma crispação artificial no debate político. Por outro lado, construir uma teoria totalmente falsa e contrária à realidade de uma perseguição das entidades independentes e reguladoras, simplesmente não tem correspondência com a realidade. Paulo Rangel, o pecado original não está exatamente na recondução do governador? Eu acho que não, de maneira nenhuma. Olha, o governador foi escolhido por Fernando Teixeira dos Santos, que é o ministro socialista. Peço desculpa. Portanto, quer dizer, vamos cá ver. Na verdade, o PSD reconduziu alguém que foi o governo socialista que escolheu. Mas que na altura não tinha o apoio de mais ninguém da oposição. Quando o reconduziu e foi por Não, quer dizer, ouça, só estou a dizer que, olhando, pegando nestes critérios que o Pedro Silva Pereira disse, o que o PSD fez foi reconduzir uma pessoa que tinha sido escolhida pelo governo do Partido Socialista. Salta por cima da crise do Banco Espírito Santo, da intervenção do governador na capitalização do Banco Espírito Santo. Se há pessoa que talvez não devesse falar sobre a crise do Banco Espírito Santo, era o Pedro Silva Pereira. Mas nós lá vamos. Sobre isso à vontade. Mas eu sei que não pensa que tenho nenhum problema de falar sobre isso. Eu sei que não tem, nenhum problema. Mas já lá vamos. Uma coisa de cada vez. Depois, outra coisa que queria dizer. O PS ainda acabou de nomear o governo para o Banco de Portugal uma eurodeputada do PS que estava em funções, não é alguém que fez uma travessia do deserto. Achou mal? Por acaso não achei muito bem. Por acaso eu tenho ideia que achou bem. Mas pronto, mas quer dizer, também não acho nem bem nem mal, só estou a dizer o seguinte, só estou a dizer que para quem diz que nomearam este, nomearam aquele, vamos pôr tudo na balança. Sim, também queria que fossem todos os deputados do PSD. Não quero nada, não queria não. Só podem ser deputados. Eu não quero nada. Eu só estou a dizer. Mas não se justifica lá as críticas ao governador. O que não se pode é contar meia verdade e depois achar que se está a dizer tudo. Portanto, com estas duas já ficou. Não são todos do PSD. É um extraordinário argumento, mas pronto, desculpa, não faça. Não. O que eu estou a dizer é, se o argumento diz assim, nomeou uma pessoa que estava ligada ao PSD, depois o governo Passos Coelho também nomeou para o governador uma pessoa que foi o PS que escolheu. Bom, inicialmente. Portanto, e estava a dizer que se nomeou o antigo secretário de Estado. Eu estou a dizer que se nomeou a antiga ministra e a atual eurodeputada, no momento em que foi, do PS. Pronto, duas pessoas competentes. Dito isto, mas não ponho isso em questão. Eu não ponho em questão se são competentes ou se não são. Eu não ponho isso em questão. Só estou a dizer que nos seus critérios é que convinha lembrar isso. Era só isso. Não era só dizer contar o lado que lhe interessa e esconder o outro. Bom, quanto ao ponto, portanto, o que eu acho é o seguinte. Neste momento, é claro que existe um ataque ao governador que é feito de duas maneiras. É feito diretamente pelo PS, através de Carlos César, que aliás teve declarações altamente problemáticas. São as tais, porque a lógica não é fazer, claro que não é o primeiro-ministro que vem dizer agora devemos mudar o governador. Mas claro que manda o seu, digamos, representante máximo e até porta-voz quase do primeiro-ministro na Assembleia da República, que é Carlos César, não é? Fragilizar o governador. Nós ainda vamos pensar se esta reportagem dá ou não dá. Isto foi dito. E foi dito pelo líder parlamentar do PS. Bom, depois, aproveita a boleia dos seus parceiros de coligação. Porque, não é? Porque, obviamente, põe ali, vem o Francisco Louçã, vem a Mariana Mortágua, vem o João de Sousa. Ainda hoje o Bloco de Esquerda pediu admissão. Claro, pronto, e agora vamos ver então como é que o PS vai fazer. Pronto, e o PS agora vai ter que tomar uma posição sobre esta matéria, como é evidente. Portanto, o que eu digo portanto, não é nenhum anjinho. O grande objetivo é esse, é tentar forçar a própria admissão, forçar a admissão do governador. E é pôr em causa a independência, repare, para um governo. Mas não há responsabilidades por parte do governador também? Não houve uma falha? Vamos cá ver. Eu acho que na supervisão em Portugal e nesta questão houve falhas, não ponho isso em causa. Mas este governador tem a seu crédito uma coisa que ninguém tinha sido capaz de fazer. E, designadamente, os governos Sócrates cooperaram imenso com o assalto ao BCP, com o assalto à Caixa, com o sistema BEGES, que cooperaram imenso. Portanto, o Partido Socialista não está isento de responsabilidades nisto, os seus governos não estão isentos nesta situação a que se chegou. A única pessoa que verdadeiramente enfrentou o Banco Espírito Santo foi o governador Carlos Costa. Esta é que é a verdade. Porque se houve alguém que teve capacidade... Essa é a única coisa que não é verdade. Não, desculpe. É que só faltava agora vir dizer que o governador Carlos Costa que quis beneficiar o Grupo Espírito Santo. Quando foi, na verdade, ele
a pessoa que verdadeiramente, até aqui em Portugal, durante 15 anos, Fernando Rosas, o governador ninguém fez nada quanto ao Grupo Espírito Santo e ao sistema BES. Quando aparece uma pessoa que faz, é crucificada pelo Bloco de Esquerda. O governador já Será disse... que o Bloco de Esquerda também estava feito com o Grupo Espírito Santo? Esta é que é a questão. Posso falar ou não? O governador disse esta semana que não se ia demitir, nem achava que ia ser demitido. Estas diatribes Não são diatribes. Estas diatribes do Diatribes não são. esquecem o essencial, que é a realidade, não é? A realidade é esta, é que este governador negligenciou de uma forma absolutamente contrária ao interesse nacional a intervenção do Banco do Espírito Santo quando tinha mais do que informação suficiente para o fazer. Olha, ele mostra bem na entrevista. Digamos assim, em cumplicidade com o governo anterior, poder proporcionar ao governo uma saída limpa, uma pseudo-saída limpa da Troika. Não satisfeito com isso, colaborou política e partidariamente com o governo noutra coisa, que foi a abstenção igualmente gravíssima para as finanças públicas relativamente à intervenção do Banif. Quer dizer, estas duas posturas tiveram consequências altamente nocivas para a economia do país e para os contribuintes do país, e só por si justificam o afastamento do governador do Banco de Portugal. No meu entender. O governador do Banco de Portugal não é independente. O governador do Banco de Portugal foi um aliado político estreito da política económica do governo anterior, com consequências muito graves para a economia e para as finanças públicas. Não responde perante o governo, responde perante o BCE. E para as finanças públicas do país. E, portanto, eu acho que ele deveria ser afastado. Já houve, enfim, compreendo que haja argumentos de que não sei o que mais, é preciso atender à estabilidade, etc, mas o que é facto é que este homem, em momentos cruciais da crise financeira, por razões político-partidárias, seguiu a política do governo instalado e isso causou grave prejuízo ao país. Não se pode passar por cima disso. Quais são as razões político-partidárias? Ora, diga lá. Quais são? Partidárias no sentido do governo. Ou seja, a coligação governamental. Ou seja, aceitou os critérios do governo e de conveniência política do governo, abstendo-se para além de tudo o que era razoável com os dados que tinha de uma intervenção que, tendo sido antecipada, podia poupar ao país muita coisa, e no caso do Banif, então, é uma negligência a todos os títulos incompreensível, a não ser com uma explicação política deste tipo. E já agora gostava de dizer que o governador não está acima das críticas. Isso não. O governador não está acima das críticas. As políticas do governador são sujeitas ao sufrágio geral ao escrutínio, não ao sufrágio. Ao sufrágio, não, ao escrutínio. Provavelmente devia ser ao sufrágio, mas ao escrutínio. Mas lá está. Pois esta é que é a questão. Ao escrutínio. Eu devo dizer que não concordo com o atual regime do Banco de Portugal. Acho que o Banco de Portugal não é um órgão independente. Acho que o Banco de Portugal é um delegado, quer dizer, em termos internos foi um aliado do governo, mas em termos institucionais, o Banco de Portugal é uma espécie de agência do Banco Central Europeu. Claro. E isso eu não creio que seja de conveniência para... Fernando Rosas, e o que diz em relação àqueles que veem neste ataque ao governador do Banco de Portugal e que no ataque também ao Conselho de Finanças Públicas uma agenda de perseguição das instituições independentes? Eu acho que isso é patético, não é? Quer dizer, eu acho que as pessoas que falam nisso... vou dizer o seguinte, a oposição tem falado nisto. Ainda ontem no debate parlamentar a opinião esquece que o PSD e o CDS fizeram parte de um governo do Dr. Santana Lopes que fez uma intriga enorme para tirar o Marcelo Rebelo de Sousa já não me lembro se da RTP, se da TVI. Quer dizer, em termos de claustrofobia democrática, vamos com Deus, quer dizer. Quer dizer, quem conspirou, por acaso um governo que pertencia, se não me engano,